Em sessão plenária, agora pela manhã, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram pedido de liminar da Associação dos Magistrados Brasileiros. Foi durante o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade envolvendo a FUNPRESP, a Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal. A Associação dos Magistrados Brasileiros, autora da ação, é contrária a dispositivos de emenda constitucional e lei que definiram o prazo para a migração de servidores para a Previdência Complementar, que termina no dia 28 de julho. Hoje o julgamento foi retomado com o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que pediu a concessão de liminar para suspender os efeitos da emenda constitucional e da lei que tratam do FUNPRESP. Embora a instituição de um limite temporal máximo para a realização da escolha do regime previdenciário auxilie no planejamento e no conhecimento das condições atuariais dos fundos, a situação concreta destoa do princípio da segurança jurídica, uma vez que o exercício do direito de opção, limitado a 28 de julho de 2018, está afetado pela existência da ação direta de inconstitucionalidade contra o próprio regime de previdência complementar. Na sequência, o relator, ministro Marco Aurélio, iniciou a leitura do voto quanto ao pedido de liminar, por entender que não há incompatibilidade das normas em relação à Constituição Federal. Ele negou o pedido. O que define termo final para o requerimento de ingresso no regime de previdência complementar em debate representaria indevida manipulação de opção político-normativa do Parlamento. Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin também entenderam não ser necessária a concessão de liminar. Eles seguiram o voto do relator. Entendo aqui que não estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar, nem o fumus boniuris, a plausibilidade do direito, seja pela inconstitucionalidade formal, seja pela inconstitucionalidade material, mas principalmente, como destacado pelo ministro relator, não vejo aqui a presença do perigo in mora. O perigo da demora, neste caso, me parece razoavelmente presente, ou seja, há uma certa legitimidade em buscar um pronunciamento. Contudo, o segundo pilar, e assim é que acompanha o eminente ministro relator, não me parece presente. Opinião contrária teve o ministro Luiz Fux. Ele abriu divergência em relação ao voto do relator por entender que, para magistrados, quem deve definir o regime de previdência é o Poder Judiciário. O Poder Executivo dispondo sobre a aposentadoria de magistrado, no artigo 93, assenta que cabe ao Poder Judiciário e a forma dessa modificação se dará por lei complementar. Eu tenho dúvidas sobre se poderia o Poder Executivo, por sua iniciativa, eliminar a garantia da magistratura estabelecida pelo Poder Originário Constituinte. Ele foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Os requerentes têm argumentos sólidos no sentido de que demonstraram o fumus boniuris de seu pleito, porquanto o artigo 93(6) da Constituição Federal remete à lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal a disciplina da previdência dos magistrados e, de outro lado, entendo também que está presente o perigo in mora. Por maioria de votos, o plenário do STF decidiu não conceder a liminar pedida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. O mérito do processo ainda vai ser julgado pelos 11 ministros. O repórter Gabriel Seafrei está ao vivo na entrada do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar com ele a respeito desta sessão plenária da manhã de hoje. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Os ministros também iniciaram o julgamento de uma ação civil originária que trata da demarcação, ou melhor, da definição de uma linha territorial marítima entre Santa Catarina e o Paraná. Foi o próprio estado de Santa Catarina que enviou esse processo aqui ao Supremo Tribunal Federal. Bom, a consequência de toda essa remarcação que Santa Catarina quer é a distribuição dos royalties de petróleo, já que hoje é o Paraná que recebe, segundo o estado de Santa Catarina, o valor que deveria ser pago, então, a esse estado. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em 1991 e com um pedido de medida cautelar já negado pelo ministro aposentado Carlos Veloso. Na sessão desta quarta-feira de manhã, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, fez a leitura do relatório e, na sequência, foram 4 sustentações orais. Depois disso, o relator negou as preliminares e a previsão é de que o julgamento seja retomado na próxima sessão. Cadu.
Obrigado, Rafael. Gabriel. Para comentar a sessão plenária de hoje, recebemos a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Olá, Gisele, novamente aqui, estivemos agora há pouco no plenário. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gisele. Olha, nós vimos agora no link do Gabriel a questão da limitação marítima, né? Mas o grande julgamento hoje foi a questão da FUNPRESP, que é a Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público. Como é que foi essa decisão e qual o impacto que traz esse julgamento agora? Bom, o impacto que nós temos, Rafaela, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, e havia inclusive uma expectativa grande para que essa decisão fosse efetivamente concluída na manhã dessa quarta-feira, foi no sentido de que está mantido o prazo para que os servidores públicos federais possam fazer a opção pela Previdência Complementar. E esse prazo vai até o dia 28 de julho deste ano. Então, o que nós temos de novo em relação à FUNPRESP é que aqueles servidores que ingressaram no serviço público após a vigência da lei que criou a FUNPRESP, eles, na verdade, deverão se submeter ao regime de previdência complementar previsto na legislação e isso acaba porque a aposentadoria deles fica limitada ao teto do regime geral de previdência social e, caso queiram fazer a complementação, eles deverão então pagar pelo regime complementar. Em relação aos servidores que já eram detentores de cargos efetivos, existe essa opção, essa facultatividade em migrar para o regime de previdência complementar. Então, havia um prazo estabelecido, esse prazo foi prorrogado. Então, o último prazo que está previsto para que os servidores públicos possam fazer essa alteração é a data do dia 28 de julho de 2018. Então, o Supremo manteve, acabou que, por maioria, seguiram o voto do relator, ministro Marco Aurélio, no sentido de indeferir a liminar, porque o ministro Marco Aurélio entendeu que se o judiciário estabelecesse uma outra data, acabaria interferindo no planejamento do poder legislativo e aí o próprio poder judiciário estaria, na verdade, legislando e isso não seria possível. Gisele, como vimos também agora há pouco, ficou bem claro no vivo do repórter Gabriel Seafrei que a questão do limite marítimo entre o estado do Paraná e Santa Catarina, e que acaba envolvendo até mesmo o estado de São Paulo, tem uma relação direta com a questão dos royalties do petróleo. Isso ficou bastante claro. O ministro Roberto Barroso, que é o relator, ele adotou uma estratégia para agilizar os trabalhos no sentido de que foram rejeitadas diversas preliminares em tendo sucesso, e ele obteve nesse sentido de ser voto vencedor, a questão de mérito ela passaria para a sessão plenária desta quinta-feira. Poderemos ter uma resolução, portanto, nessa quinta-feira, de acordo com o resultado da votação. É bem provável, Cadu, e é bem aguardada, inclusive, a solução dessa ação civil pública, até porque essa ação ela tramita desde 1991. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, ao manifestar o seu voto não, mas ao falar, ele fez o relatório da ação civil originária, ele acabou dizendo das tentativas, que foram feitas diversas tentativas de negociação entre os estados e que não foi possível chegar a nenhum acordo por meio da conciliação. Então, aguarda-se, esse julgamento ele é aguardado realmente porque ele acaba interferindo exatamente nesse ponto fundamental que você mencionou, que é a questão da distribuição dos royalties. Atualmente é o estado do Paraná que vem recebendo os royalties, ou seja, uma indenização pelo uso do petróleo na região, da forma como foi demarcada pelo IBGE. Então, havendo alteração, o que o estado de Santa Catarina diz é que houve erro nessa demarcação, houve equívoco e que quem deveria, na verdade, estar recebendo esses royalties deveria ser o estado de Santa Catarina. Essa é a alegação do estado. Inclusive, já houve perícia nesse caso também. Vamos ver como é que os ministros vão tratar dessa temática. Como você esclareceu, todas as questões preliminares, ou seja, questões processuais que, porventura, poderiam afastar a análise do mérito, já foram invalidadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, porque ele rejeitou todas as preliminares. Então, o processo realmente segue para julgamento amanhã, à tarde, no período da tarde, na sessão que começa às 14 horas, e será definitivamente julgado no mérito. Ele diz que tem uma solução simples. Vamos ver na apresentação do voto no mérito do ministro Roberto Barroso. Vamos aguardar, né, Cadu? Isso mesmo. Obrigada, Gisele, pelas informações. Obrigado, Gisele.